Muito bem, bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos, meus alunos das turmas 1 e 2 da administração, primeiro ano, nesta aula do dia 27 de outubro, né? Muito bem-vindos. Na aula passada, nós iniciamos o capítulo 3, que é o capítulo relativo à classificação periódica, né? Tá? Já vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, como eu sempre faço, né? Tá? Vamos lá no cronograma primeiro. Vamos lá no nosso cronograma, ok? Nós estamos aqui na segunda aula, na aula número 2 da classificação periódica, né, dos elementos. Na aula passada, a gente fez aquela introdução ao capítulo 3, a tabela periódica, vimos o histórico da tabela, como que se chegou a essa tabela atual, não é isso? Como que se constrói a tabela, né? Como que ela é construída. E hoje a gente vai fazer o estudo de classificação dos elementos na tabela. Nós vamos usar basicamente dois critérios. Nós vamos usar um critério de classificação dos elementos em metais, não metais e gases nobres. Tem também uma classe intermediária chamada semimetais, vou falar nisso, tá? E também vou classificar os elementos com base na distribuição eletrônica. Lembra da distribuição eletrônica? Aquela distribuição lá do Linus Pauling, lá do capítulo anterior, né? Nós vamos ver que os elementos na tabela, eles estão posicionados na tabela periódica de acordo com a sua distribuição eletrônica. Nós vamos ver isso hoje, tá? Ok, gente? Tudo bem? Então, esse é o nosso... nós estamos, então, nessa segunda aula. Na semana que vem, no dia 3, a gente encerra o capítulo 3, tá? E já vai ser aberto para vocês, já vai ser aberto o questionário da classificação periódica dos elementos, ok? O terceiro questionário da primeira etapa. Muito bem. Então, vamos retomar que o nosso tempo é curto, né, gente? O nosso tempo é curto. Infelizmente, nós só temos uma aulinha por semana, mas a gente tem que dançar conforme a música, né? Não tem um ditado assim? Muito bem. Essa tabela que a gente conhece hoje, como é que ela é construída? Ela é construída da seguinte forma: os elementos estão colocados na tabela segundo a ordem crescente do número atômico. Vamos relembrar? O que é número atômico? Número atômico é aquela grandeza que indica o número de prótons. O número de prótons no núcleo do átomo. E mais ainda, tá? Se o átomo for neutro, eletricamente neutro, indica também o número de elétrons. Então, vamos lá na tabela. Vamos aqui nessa tabela. O primeiro elemento da tabela, estou fazendo a revisão rápida da aula passada, tá? O primeiro elemento da tabela é o hidrogênio. É o elemento mais simples que existe na natureza. O número atômico dele é 1. Olha lá, ó. Eu estou passando a mãozinha lá, ó. Tá? No canto superior esquerdo, lá em cima, no canto superior esquerdo. O que significa esse número atômico 1? Significa que esse átomo, o átomo desse elemento aqui, tem um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. Aí,
Do hidrogênio, a gente passa lá para o lado direito, lá para o hélio. Olha lá. Número atômico 2. Então, o átomo do elemento hélio, tá? Tem 2 prótons no núcleo e 2 elétrons na eletrosfera. E assim sucessivamente, né? 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 30, 36, 37, e vai embora. Então, a tabela ela é construída segundo a ordem crescente do número atômico dos elementos químicos. O que mais? Na tabela, existem 7 filas horizontais, 7 linhas horizontais. Olha lá, ó. Aqui do lado esquerdo, ó. A primeira fila, hidrogênio, hélio. Segunda fila, lítio, berílio, boro, vai embora. Terceira fila é a fila do sódio e magnésio. Quarta, potássio, cálcio, escândio, vai embora. Quinta fila horizontal. Sexta fila horizontal. Sétima fila horizontal. Então, a tabela ela tem 7 filas horizontais. Essas filas horizontais são chamadas de períodos. Períodos. Tá? O nome que se dá a elas. Agora, as filas verticais, elas são chamadas de colunas, são chamadas também de famílias ou grupos, ok? A tabela tem 18 grupos verticais. É só olhar aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4, da esquerda para a direita, ó. 6, 7, 8, 9, 18. Essa numeração aí, gente, é a numeração mais atual. Essa tabela aqui... Professor, Oi. é vertical ou horizontal? Olha lá, vamos de novo, ó. Não, obrigado pela pergunta. Tá vendo esse 1 aqui? Eu estou passando a mão? Essa ó, desce com a mãozinha, ó. Essa é a coluna vertical, tá vendo? Ó? O 1 aqui, esse Sim. grupo 1 diz respeito ao hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Já a coluna 2, aqui ela aqui, ó. É o berílio, magnésio, cálcio. Entendeu? Essa numeração que você está vendo aqui diz respeito a essas colunas verticais, ó. Coluna 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Ok? Então, os grupos ou colunas, elas são verticais. Os períodos são horizontais. É como se fosse um sistema de eixo lá na matemática. Lá na matemática não tem o eixo do x e o eixo do x e o eixo do y, o horizontal e o vertical. Tá? Isso aqui, gente, à medida que a gente for lidando, manuseando a tabela, vocês vão vendo, vão pegando. Muito bem. Ok. Aí, olha só que interessante. Não, vamos passar direto agora para a classificação. Então, todo mundo, quando a gente olha a tabela, desse jeito aqui, ó, olha lá, vai lá. Essa tabela, ela é uma tabela bastante simples, simplificada. Ela não dá muita informação para a gente, não. Tá? Ela só fala quais são as colunas verticais, quais são os períodos horizontais, qual é o símbolo do elemento, o símbolo, Li, o número atômico, o nome, tá? São poucas informações.
Agora, a gente pode também estudar os elementos na tabela com base em alguns critérios de classificação. Tá? E um dos critérios é com base nas propriedades desses elementos. Então, o que nós vamos ver agora, nessa tabela aqui, nós vamos dividir os elementos da tabela em grupos, conforme as suas propriedades. São basicamente 4 grupos. São os metais, essa turma na região cor-de-rosa aqui, ó, na região cor-de-rosa aqui, aqui e aqui, né? Os não metais, também chamados de ametais, que a do grego significa não, né? Não é isso? Que é são esses aqui, ó, essa turma aqui, ó, dessa região no canto direito da tabela, de cor verde, né? Tá? São os não metais. Tem um terceiro grupo, que são os semi-metais. Vocês vão ver que eles são ora metais, ora não metais. São esses aqui na escadinha amarela, esse amarelo aqui. E os gases nobres, aqui na coluna mais à direita da tabela. Tá? Olha que interessante. Nessa tabela atual, a numeração das colunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, é a numeração mais recente, tá, da tabela. Mas existe uma numeração, que é essa que está aqui mostrada, esse aqui é o livro do Feltri, tá, gente? Lembra que eu já falei, toda aula eu falo e volto a repetir, esse livro do Feltri é muito bom, eu uso ele em diversas aulas como referência. Ele é fácil, o PDF é facinho de baixar o PDF dele na internet, tá? Esse aqui é o volume 1, esse é o volume 1. O ano que vem vocês vão usar o volume 2. É muito bom. Eu aconselho, eu recomendo. Você baixa o PDF dele e salva aí no computador, né, tal. Que ele, para estudar, é muito bom. Bom, então aqui no livro do Feltri, a numeração das colunas, está vendo aqui a numeração? É uma numeração diferente. Lá, na tabela atual, a numeração é de 1 das colunas, olha lá, até 18. Mas existe uma outra numeração que não é, que ainda é, ou melhor, que ainda é muito usada, que é essa numeração aqui, ó, usando número e letra. Estão vendo aqui, ó, 1A, estou passando a mão ali, ó, 1A, 2A, depois pulo para o lado de lá, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e depois 8A. Então, essa numeração usando número e letra, ela tem uma razão de ser, tá? E ela é muito usada ainda. Olha aqui embaixo, ó. Começam essas colunas do meio da tabela, elas são colunas B. A numeração até não é na sequência exata, não. Vou mostrar por quê também depois. Tá? Então, vamos lá. Vocês viram que existe uma outra numeração de coluna. Mas o que a gente está estudando agora são os metais, os não metais, os semimetais e os gases nobres. Essa classificação ela é importante quando a gente for estudar ligações químicas. Tá? Vamos pegar o primeiro grupo, metais. Esse pessoal aqui, ó, metais. Esse pessoal aqui, metais. Na região cor-de-rosa aí, ó. Tá?
Quais são as principais propriedades dos metais? Primeiro, eles são sólidos, com exceção do mercúrio. O mercúrio, todo mundo conhece o mercúrio. Mercúrio é um elemento metálico, mas ele é, na temperatura ambiente, ele é líquido. Ele é líquido, né? Esse mercúrio usado em termômetro para medir temperatura, né? Tá? O mercúrio está aqui, ó. Cadê ele? Deixa eu botar ele aqui, ó. É esse cara aqui, ó. No meio, do lado mais para a direita aqui, ó, é o Hg, tá? Ele não é sólido, ele é líquido na temperatura ambiente. Então, fora ele, os metais são sólidos, tá? Apresentam alta dureza, são duros, então eles são resistentes. Isso tem alguma importância na nossa vida prática? Tem. Quer ver um exemplo clássico? O ferro. O metal ferro, aqui ele, ó. O ferro. Olha o ferro aqui, ó. Bem no meio da tabela. O ferro, ele é um importantíssimo metal no nosso dia a dia. Ele é usado na fabricação do aço. O aço serve para quê? O aço é ferro, é uma liga do ferro. O aço é usado na construção civil, em vergalhão, estrutura metálica. Tem prédios inteiros feitos de estrutura metálica, que é ferro, né? Trilho de trem, automóveis, peças de automóveis, geladeira, fogão. E a utilização do ferro no nosso dia a dia é enorme. E essa utilização é graças a essa propriedade aqui, ó. Ele tem uma alta dureza, né? Ele é resistente mecanicamente falando, né? Tá? E os metais têm outras propriedades. Tem um brilho característico, Eles têm alta densidade, eles são pesados. O que mais? Ponto de fusão e ponto de ebulição são altos, ou seja, eles passam do sólido para o líquido e do líquido para gás em temperaturas altas. Tá? Agora, essa aqui é muito importante, essa propriedade. Ó. Os metais, a maioria, tá, gente? Em geral, são bons condutores de calor e de eletricidade, são bons condutores de energia. Um exemplo importante é o cobre. Aqui ele, o cobre, ó. Olha o cobre aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Opa! Aí ele aqui, ó. Cu, aqui perto do zinco, aqui, ó. O cobre, ele é usado na fabricação de fiação elétrica, né? Essa fiação que a gente usa para eletricidade na nossa casa. O alumínio, esse cara aqui, o alumínio é metal, né? Também, ele não é tão bom condutor, quanto o cobre, não é. Mas ele é mais barato, e é mais leve, né? Então, o alumínio, ele aqui, ó, ele é usado como fio condutor de eletricidade dessa fiação elétrica de poste, de rua, ou essa fiação, essas grandes linhas de transmissão, essas torres de transmissão que transmitem energia lá da usina para as cidades, né, para as fábricas. O metal que usa é o alumínio. Ele não é, como eu disse, tão bom condutor quanto o cobre, mas é mais barato, né? O custo é menor. O ouro é excelente condutor de eletricidade, excelente, né? Além de bons condutores de energia, eles são maleáveis, tá? Ou seja, a gente consegue produzir lâminas com esses metais. Olha o caso do aço aí que a gente está falando, né? Então tem uma aplicação industrial enorme. Eles são dúcteis. O que é isso? Eles podem ser transformados em fios
né? É outra propriedade importante também, né? E quando a gente for estudar ligações químicas, essa propriedade aqui também é importantíssima. Essa aí já pode aí já memorizar, já pode guardar. Essa turma aqui, os metais, tá? Eles formam íons positivos, ou seja, eles formam cátions. O que é isso? Lembra do capítulo anterior? São aqueles átomos que perdem elétrons. Eles perdem elétrons e ficam com carga positiva. Principalmente essa turma do lado esquerdo aqui, ó. Sódio, potássio, cálcio. Aqui também, ó, zinco, ferro, tá? Essa é uma importante propriedade química dos metais. Bom, já essa turma, desculpa, garganta tá ruim. Já essa turma aqui da região verde, aqui, ó, da região verde, os chamados não metais, também podem ser chamados de ametais, as suas propriedades são completamente diferentes, aqui embaixo, ó, das propriedades dos metais. Então, não são sólidos, a maioria não são sólidos. Tem alguns sólidos, tá? O carbono é sólido, o enxofre é sólido, tá? Mas eles, o brilho deles não é um brilho metálico característico. Eles são de baixa densidade, Eles têm baixo ponto de fusão, baixo ponto de ebulição. Não são bons condutores, tem que colocar um não na frente aqui, ou seja, são maus condutores de energia, exceto o carbono. O carbono é um bom condutor de energia, tá? Esse cara aqui, esse moço aqui, ó, o C, o carbono, é um bom condutor de eletricidade, tá? Tem várias peças em automóvel, em motor de liquidificador, né? Que utilizam o carbono como condutor de energia, tá? Então, aí tem uma exceção, tá, gente? Tem uma exceção aí. Então, eles, exceto o carbono, que é esse cara aqui, os outros não são bons condutores de energia, não são maleáveis, não são dúcteis, Na verdade, eles são friáveis. Aqueles não metais sólidos, o enxofre, o carbono, eles são friáveis. Se você pega, você desmancha. Friável é transforma em pó. Você consegue triturar, você tritura. Tá? E, importante, olha lá, os não metais, ao contrário dos metais, eles formam íons negativos. É o que a gente estudou no capítulo anterior, como ânions. Então, essa turma toda aqui, ó, flúor, oxigênio, aqui em cima na tabela, estou passando a mão lá, ó, eles formam ânions. São espécies de carga negativa. Já os metais, não. Os metais formam cátions. E isso no próximo capítulo, ligações químicas, nós vamos ver que esse fato é interessante. Cátion positivo, metal. Ânion negativo, ametal. Positivo atrai negativo. Olha lá, positivo atrai negativo. Ligação iônica. Nós vamos ver isso no próximo... Agora em novembro a gente já vai estudar isso. Bom, o que mais? E os semimetais? Aqui que legal, ó. O que significa semi? Semi significa no meio, né? Metade. Os semimetais são esses amarelos aqui, ó, boro, silício, germânio, papapá, tá? Eles têm propriedades intermediárias àquelas propriedades dos metais e dos não metais. Então, eles podem formar cátion, podem formar ânion, tá?
Tem livros de química que o autor lá, o cientista, o professor lá, eles já não colocam mais essa classificação. Eles inserem os semimetais no grupo dos não metais, tá? Mas nem sempre isso pode ser feito, porque alguns semimetais, eles são bons condutores de eletricidade, né? O silício, o germânio, são bons, assim, eles têm algumas propriedades, olha lá, o antimônio, eles têm algumas propriedades dos metais, tá? Então como eu disse, tem alguns livros que pega essa turma amarela aqui e joga aqui na verde, outros não. Isso para nós não é importante, não, isso aí, tá? E, só um comentário, desses todos aí, ó, o mais importante é o silício, tá? O silício, ele é usado na fabricação de chip eletrônico, né? Esses chips aí usados em circuitos eletrônicos, né? Tá? Eles, hoje, ainda mais que o desenvolvimento tecnológico que se tem hoje, a fabricação de chips. O maior fabricante de chip do mundo é a China. Não é a China lá, aquela. É Taiwan. Taiwan é uma ilha chinesa independente da China, né? Taiwan é o maior produtor de chips do mundo, né? É a base de silício, né? Tá? O boro também tem sua importância, né? Mas o silício é que é importante. E, finalmente, os gases nobres. Nós já falamos na aula passada sobre os gases nobres, né? Os gases nobres têm esse nome. Opa, cadê você? Peraí. Aqui. Os gases nobres têm esse nome porque eles não se ligam, não combinam com outros elementos da tabela periódica, né? Eles são, inclusive, são gases raros, eles são pouco abundantes na Terra, né? Eles são naturais, mas são pouco abundantes na Terra. Bom, vamos para frente. Aqui que interessante, ó, isso aqui é interessante. Nós já falamos nisso também, mas vamos repetir. Na tabela, existem elementos que são naturais. O que é isso? Encontrados na natureza e artificiais. Na tabela, vamos lá na tabela? Aqui, ó. Isso eu falei na aula passada, tá? Tá só revisando. O último elemento natural, eu estou passando a mão aqui embaixo, ó, lá embaixo, olha lá para baixo. É o urânio. Número atômico 92. Depois do urânio, olha lá, netúnio, plutônio, americium, olha lá, 93, 94, 95, olha lá, 104, 105, 106, 107, 108. Depois do urânio, todos os elementos são artificiais, são produzidos em laboratório. E existem dois antes do urânio. O que é isso? Com número atômico menor do que 92, tá? Que também são artificiais, não tem na natureza. É esse rapazinho aqui, ó, é o tenécio, é o TC43, e o, cadê? O 61, promécio, 61, promécio, e o 43, tenécio, também são artificiais. Tá? Ok? Muito bem. Aí, gente, na sequência aqui, tem um texto aqui no livro do Feltner que fala sobre os nomes dos elementos químicos. Isso aí é para vocês lerem. Dá uma lida nisso aí, bem descontraída. Eu não vou cobrar isso na prova, não. Não vou cobrar isso aqui. Não vou cobrar isso aqui no questionário, não. Tá? Isso aqui é só curiosidade. Por que o magnésio é chamado de magnésio? É em homenagem a uma região da Grécia lá, chamada Magnésia, que tem o minério do magnésio.
Por que que o polônio é chamado de polônio? Em homenagem à Polônia, que é a terra lá da cientista que descobriu e identificou o polônio, né? O polônio é um material radioativo, né? A Marie Curie, né? Ela era polonesa, né? Naturalizada francesa. Então, isso aí, vocês vão dar uma lida nisso aí, ó, né? Vamos ler isso aí como se estivesse lendo uma revista séria, claro, né? Não é revista de fofoca, não, né? Brincadeira, né? Ok, gente? Bom, então agora nós vamos passar para a segunda classificação. Que? Vamos passar para a segunda classificação, que é essa aqui. A segunda classificação, ela leva... Gente, os exercícios, eu coloquei aqui na apostila nossa, que está lá esses exercícios, eu vou fazer esse exercício, tá, gente? Eu vou fazer os exercícios no papel e vou digitalizar e colocar lá na página lá na sala do Moodle, tá? Eu ia fazer isso hoje, não deu tempo. Aí, eu faço isso hoje à tarde, amanhã cedo, e coloco lá esses exercícios todos aí. Eu não vou fazer todos, não. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu faço 3 aqui e coloco lá. Bom, agora nós estamos na segunda classificação, que é, olha só o critério. Aquela outra era em relação às propriedades dos metais, dos não metais. Agora não, agora não tem nada a ver mais, com propriedades físicas, tá? Agora a classificação é feita com base olha aqui agora, ó, ela é feita com base no diagrama de Linus Pauling. Estão lembrados lá do capítulo anterior, o que era o diagrama de Linus Pauling? Deixa eu colocar ele aqui, ó. Tá ele aí. O que era, o que é o diagrama de Linus Pauling? O diagrama de Linus Pauling mostra para nós uma sequência de distribuição dos elétrons. Nós estamos falando agora de eletrosfera, tá? Dos elétrons ao longo dos níveis de energia. Lá no capítulo anterior, nós estudamos que são conhecidos quantos níveis de energia na eletrosfera. Olha lá, são conhecidos 7 níveis de energia, do nível 1 ao nível 7. Esses níveis de energia são também denominados por letras, camada K, L, M, N, O, P e Q. E o que o Linus Pauling fez? Ele desenvolveu esse diagrama. Isso aqui, gente, é só um recurso gráfico, é um desenho que permite para a gente fazer a distribuição dos elétrons. Então, começa aqui, né? No 1s, volta, 2s, S, P, D e F são os subníveis de energia, né? Tá? Então, existe uma sequência de distribuição, olha lá, 1s, 2s, 2p, 3s, volta, 3p, 4s. Então, essa sequência de setas aí indica a ordem crescente de energia nos subníveis. Ok, gente? Então, essa classificação, ela leva em conta esse critério aqui, que é o critério do subnível de maior energia da eletrosfera.
Como é que a gente identifica? Tudo isso é lá do capítulo anterior, tá? Do estrutura atômica. Como é que a gente identifica qual é o subnível de maior energia? Fácil. A gente faz a distribuição eletrônica, o último subnível, aqui, ó, o último subnível na ordem de energia é o de maior energia. Então, se eu tiver aqui, ó, distribuindo um S2, 2S2, 2P1, esse 2P1 é o subnível mais energético. Ou, continuando, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2, por exemplo. O subnível mais energético, desse caso, desse exemplo, é o 3D com 2 elétrons. É um exemplo que eu estou chutando aqui, tá, gente? Então, qual é, repetindo, o mais energético? É aquele último a ser, aquele último que foi distribuído. Então, se a gente distribui, eu vou fazer os exercícios, tá, gente? Os exercícios estão aqui embaixo, aqui. Quer dizer, estão aqui, ó. Eu vou fazer e colocar lá. Como eu disse, não deu tempo, tá? Então, se o subnível de maior energia é S ou P, esse elemento vai ser classificado como representativo ou típico. Gente, na hora que a gente for estudar ligações químicas, lá no capítulo 4, lá em novembro, vocês vão entender, vocês vão perceber a importância dessa classificação, tá? Na hora que a gente for fazer ligações químicas, essa classificação aqui, ela é importante. Então, olha aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar. Opa, aumentei. Vejam a tabela, está no livro do Feltri, está lá na página 136, tá? Está lá aqui embaixo, aqui, ó. Está lá na página 136. Vocês estão vendo que a tabela agora está dividida em outras cores, Tem a região azul, aqui também, ó. Tem a região verde, tem uma outra região amarela e tem a região cor-de-rosa, tá? O que acontece aqui? Se você fizer a distribuição eletrônica de qualquer elemento aqui nessa coluna, 1A, qualquer um aqui, tá? O último subnível, ou seja, o mais energético, vocês estão vendo ali na tabela, vai cair em S1. S1, 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 S1. Então, todos os elementos da coluna 1A, numeração antiga aqui, ó, o último, olha lá, ó, o último subnível de elétrons vai cair em S1. Aqui, todo mundo aqui cai em S1. Ah, quer ver? Está aqui, ó, eu fiz aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Só para aquela, tá? Só para aquela. Olha lá. Se você pega o lítio, lá na tabela, aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. O número atômico dele é 3. 3. Olha lá. O número atômico dele é 3. Aí, na hora de fazer a distribuição, a gente vai seguir a sequência ali do Linus Pauling, tá? A sequência. 1S2, 2S1. Por que terminou em 2S1? Uai, o lítio não tem 3 elétrons? 2, você coloca aqui em 1S, depois na sequência falta 1, 2 mais 1, 3.
Então, a distribuição dos elétrons do lítio termina em 2s1, beleza? Vamos voltar lá, ó. Aqui, ó, 2s1. Tá? O elemento seguinte, esse aqui, onde eu estou passando a mãozinha aqui, ó, o 3s1, é o sódio. É o sódio. Ó, ó. O número atômico do sódio é 11, lá na tabela. Ah, olha lá, ó. Ó ele aqui, ó. 11, 11. Então, na hora de fazer a distribuição eletrônica do sódio, fica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Por quê? Ué, 2, 4, com 6, 10, para 11 falta 1. Então, olha só que interessante, ó, a distribuição do sódio. Termina em S1, não mais no 2s1, mas no 3s1. Olha lá, ó. Aqui, ó. Ó, 3s1. Aqui do lado esquerdo, ó. E o potássio? 4s1. Aí ele aqui, ó. Opa, não. Aqui. Não está indo. Olha lá o potássio, ó. 4s1. Na sequência, 5s1, 6s1, 7s1, não tá marcando aqui, peraí, não tá, a mãozinha aqui, ó, 7s1, tá? Então, esse pessoal todo aqui, todo da coluna 1A, o último elétron está no subnível S1. S1. Já a turma aqui da 2A está em S2. Lá na 3A está em P1. 4A, P2. 5A, P3. 6A, P4. 7A, P5. Oh, peraí. Desculpa, gente. Meu mouse aqui está dando pau. 6A na P4. 7A na P5 e 8A em P6, exceto o hélio, né? Exceto o hélio. Então, como é que fica a classificação? Esse pessoal azul, S1, S2, e o pessoal verde, P1, P2, P3, P4, P5, P6, são classificados, olha aqui agora de novo, ó, como elementos típicos ou representativos. Agora, se por acaso, na hora de fazer a distribuição, o subnível de maior energia cair no D de dado, D, tá? Esse elemento químico, aqui ó, o amarelo, ó, caiu em D1, D2, D3, D4, D0, D10. 3D1, 4D1, entendeu? Virei? Então, quando a distribuição, quando o último subnível eletrônico for D na distribuição do Linus Pauling, tá? Esse elemento ele é classificado como sendo de transição. Então, esse povo todo aqui, ó, amarelo, povo todo amarelo aqui, são chamados de elementos, são classificados como elementos de transição. E por último, está acabando, tá, gente? Está acabando. Essa turma dos lantanídeos, aqui embaixo, ó, e dos actinídeos, que é a região cor-de-rosa aí, né? A região rosa, tá? São os elementos de transição interna. Por quê? Porque o subnível mais energético, o que é o subnível mais energético? De maior energia? É aquele último da distribuição
pelo diagrama de Linus Pauling, tá? Linus Pauling. Vai cair em F, vai cair lá no F. Então, esse pessoal todo aqui, lantanídeos e actinídeos, tá? Tem algumas exceções, tá, gente? Tem algumas exceções. Nós não vamos ficar mexendo com exceções, não. Vamos trabalhar só no caso geral, tá? Só no caso geral. Tem algumas exceções. Esse povo aqui, todo cor-de-rosa, olha lá. Eles são classificados como transição interna. Então, olha aqui embaixo, ó, região azul. Região azul. O último elétron, o subnível mais energético é S. Aqui, ó. Aqui. Região verde. O elétron mais energético está em P. Aqui, ó, do lado direito. Região amarela. Região amarela. Está em D. E região rosa, aqui é transição, né? Azul e verde são típicos ou representativos. Azul e verde. Amarelo é transição e rosa, aqui, né? Subnível mais energético F, são transição interna. Então, gente, dê uma lida nesse texto aí, tá? Aqui do livro, muito bom esse texto, tem alguns exemplos interessantíssimos, tá? Eu vou fazer esses exercícios. Ah, que legal, olha, só mais um minutinho, petantinho, mais um minuto, olha aqui, ó. Esse quadro é o mesmo desse aqui, ó. É o mesmo desse aqui, ó. Mesma coisa. Olha lá, representativos. S ou P mais energético. S, aqui, do lado esquerdo, e P, ou típicos. Elementos de transição. Subnível mais energético. D. Aqui, ó. D. É esse povo do meio aqui, ó. Do meio da tabela. E, finalmente, transição interna. Subnível mais energético. F. É essa turma toda aqui, ó. Lantanídeos e actinídeos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, aqui, ó. Olha lá que bacana. Olha lá. S, P, típicos ou representativos. D, transição. F, transição interna. São os subníveis mais energéticos. Então, esse exercício aí, gente, eu vou fazer, tá? Vou falar para vocês. Colocar lá na... Vou fazer a mão mesmo, fazer eu mesmo. Faço a caneta mesmo, né? Rabiscar aqui, digitalizo e coloco lá. Coloco lá para vocês, né? Tá? E na próxima aula, a gente encerra o capítulo tratando desse assunto aqui, ó. Opa, esse. São as chamadas propriedades periódicas e aperiódicas. Na verdade, as aperiódicas não vou falar, não. Vou falar só das propriedades periódicas. Por quê? Porque a gente vai precisar disso aí lá no capítulo Ligações Químicas. Ok, gente? Estou voltando aqui para professor. minha tela, tá? Obrigado, Lorena, todo mundo aí. Maria Eduarda, vamos olhar a sua situação, tá? Vamos resolver,
sem estresse, sem problema. Tá. Ok, gente? Tá? Um grande abraço para vocês. Vou encerrar, vou Tchau, paralisar. professor. Obrigada pela aula. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom almoço. Vou parar a gravação. Um abraço.